Bom, como já vimos no curso completo de fermento de Cristo, fazer pães com fermento de Cristo é muito fácil. Suponhamos que você já tem uma isca do fermento de Cristo guardado na geladeira, feito por você ou ganhado. Pois bem, vamos lá? Fica até o final do vídeo porque hoje tem como fazer pão com fermento de Cristo. Oi gente, de volta, Sábio Fonseca por aqui, por aí estão todos bem? Por aqui estamos todos ótimos. Antes de começar essa receita, primeiro eu tenho que agradecer às vovós, às mamães, às titias, aos meninos e às meninas pelos comentários carinhosos que vocês mandam aqui para mim. Se vocês quiserem fazer alguma receita minha ou sua e quiser postar para mim ver, é só ir lá no grupo e postar a foto da sua receita que você fez, que eu vou ver e eu vou comentar certamente. Eu vou deixar aqui um link aqui na descrição, o link da página do Facebook, o link do Instagram e o link do grupo do Facebook para vocês postarem as receitas que vocês fizerem, tá bom? Foram muitos comentários, foram muitas dúvidas, foram muitas coisas boas que eu vi essa semana. Eu estou elogiando vocês pelo talento mesmo, vocês são demais. Outra coisa, acordei hoje de manhã, às 3h30 da manhã e fui olhar os meus e-mails. A caixa completa, cheia de coisas, cheias de dúvidas sobre vocês, de como fazer um pão com fermento de Cristo. Bom, vou deixar o link que vai aparecer aqui em cima para você agora, é o curso completo de fermento de Cristo. Se você não sabe como fazer, vai nesse link, você aprende a fazer e depois você me conta o que você achou. Hoje eu vou fazer um pão, vou fazer 3 tranças com fermento de Cristo para você ver que dá certo fazer e que dá certinho. O único problema do fermento de Cristo é que ele demora um pouquinho para crescer, mas depois disso fica tudo certo. Nessa videoaula eu vou te ensinar a reformar o fermento para fazer a massa, vou te ensinar a fazer a massa ficar bem fofinha, bem macia e vou te ensinar a sovar a massa feita com fermento de Cristo. Tá bom, gente? Então não esquece, vem pra cá porque essa receita a gente começa agora. Bom, primeiro retire o frasco do fermento de Cristo da geladeira e deixe descansar fora dela por cerca de 30 minutos sem mexer. Isso fará com que o fermento entre em temperatura ambiente. Não use em hipótese alguma, não faça pão em hipótese alguma com fermento gelado. Depois desse tempo, comece a analisar se há atividade de fermentação dentro do frasco. Lembre-se que é preciso reformar este fermento de 5 em 5 dias no máximo, ou todo dia se preferir. Se caso passar de 5 dias, o fermento pode azedar, o pior ainda, pode até morrer. Portanto, respeite esse intervalo de tempo. Faça pão ou não. Lembre-se que o fermento de Cristo que estava na geladeira deve estar com uma volta completa na tampa sem rosquear para não pegar pressão dentro da geladeira e estourar a tampa. Saiba que se for usar 400 ml de fermento de Cristo, equivale a 1 kg de farinha de trigo para fazer os pães. E se for usar 600 ml de fermento de Cristo, equivale a 1,5 kg de farinha de trigo para fazer os pães. Este meu fermento aqui que eu estou usando agora, que tirei da geladeira, tem 600 ml. Misture com uma colher de pau até formar um líquido totalmente branco na tonalidade de leite. Sendo assim, e já dito, vamos começar a reformar o nosso fermento de Cristo. Em um recipiente, coloque 100 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de açúcar e uma colher de chá de sal. Misture muito bem. Lembre-se, como já foi dito, que para manusear e fazer este fermento ou a massa com ele, é preciso usar os utensílios de madeira, plástico, vidro ou silicone, pois o resultado do fermento com esses materiais é melhor quando se usa esses objetos de cozinha, tá bom? Em seguida, acrescente o fermento da geladeira e já em temperatura ambiente. Misture tudo isso muito bem. Acrescente agora 600 ml de água morna e continue misturando. Saiba que agora, com a água e com o fermento, totalizou no recipiente 1.200 ml de fermento de Cristo, 1,2 litro.
Deixe este fermento descansar coberto com filme plástico ou saco plástico por cerca de 4 horas ou até começar a fermentar novamente. Veja. O fermento depois de fermentado, o fermento de Cristo depois deste tempo, deve formar uma espuma na parte de cima. Acompanhe. Se você quiser seguir a crença do fermento de Cristo de prosperidade, faça da seguinte forma. Depois do fermento de Cristo já ter fermentado novamente, divida o fermento em 3 partes iguais de 400 ml cada um. A primeira parte, doe a um vizinho. A segunda parte, guarde na geladeira para servir de isca para o próximo pão. E o terceiro que sobrar no recipiente, faça seu pão imediatamente com ele. O frasco de 400 ml ou 600 ml que foi para a geladeira para servir de isca deve estar com uma volta completa da rosca sem rosquear para evitar de pegar a pressão dentro da geladeira e estourar a tampa. Se caso você não quiser dividir com alguém, faça da seguinte maneira. Divida o fermento em 2 partes iguais de 600 ml cada. A primeira parte, guarde na geladeira para servir de isca para o próximo pão. E a segunda parte, que sobrar no recipiente, faça o seu pão imediatamente com ele. Saiba que 400 ml de fermento de Cristo equivale a 1 kg de farinha de trigo para fazer o seu pão. E 600 ml de fermento de Cristo equivale a 1,5 kg de farinha de trigo para fazer o seu pão. No meu caso aqui, gente, eu vou usar 600 ml de fermento de Cristo para fazer o pão. Vamos lá? Use os 600 ml de fermento de Cristo que sobrou no recipiente. Misture bem. Unte em farinha uma forma retangular de 30 cm de comprimento por 25 cm de largura. Essa forma pode ser baixa, tá bom? Pois iremos fazer 3 tranças e colocá-las nela. Em outro recipiente, coloque 2 ovos, 200 gramas de açúcar, uma pitada de sal e 50 ml de óleo. Misture tudo isso até formar um creme. Agora coloque 600 ml de fermento de Cristo e misture muito bem. Vá acrescentando cerca de 1,5 kg de farinha de trigo peneirada aos poucos e vá misturando com a ajuda de uma colher de pau a cada adição. Lembre-se que dependendo da farinha de trigo ou da região, pode ser que leve um pouco mais ou um pouco menos de farinha de trigo. Portanto, coloque a farinha de trigo peneirada aos poucos até dar ponto de sovar com as mãos e ainda sovar dentro do recipiente. Veja.
Passe a massa para a bancada enfarinhada e vá sovando até atingir uma massa bem macia e elástica. Acompanhe. Pincele óleo no recipiente, coloque a massa, cubra com saco plástico e deixe descansar por 20 minutos somente. Depois vamos deixar os pães modelados descansarem por cerca de 6 horas até o ponto de assar. Portanto, 20 minutos aqui nesta etapa é o suficiente. Depois deste tempo, unte toda a bancada com óleo. Corte a massa em 9 pedaços iguais e em seguida faça 9 bolas com os pedaços de massa. Iremos fazer 3 tranças com essas 9 bolinhas. Abra cada bolinha em um rolo com cerca de 40 centímetros de comprimento. Faça isso esticando e enrolando com a ajuda das mãos. Esse processo deve ser feito com as 9 bolinhas de massa, tá bom? Faça 3 tranças com cada 3 rolos de massa. Acompanhe comigo. Coloque as 3 tranças na forma já untada e enfarinhada. Pincele em cada trança uma mistura de um ovo inteiro batido com uma colher de chá de açúcar. Coloque uma outra forma retangular embaixo dessa para que as tranças não queimem a parte de baixo na hora de assar. Deixe descansar por cerca de 6 a 8 horas, dependendo do clima de onde você estiver. Deixe crescer até que uma trança encontre com a outra dentro da forma. Veja como te mostro no vídeo. Neste momento, pincele novamente a mistura de ovo batido com açúcar na superfície de cada trança. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos até dourar levemente a superfície das 3 tranças.
Retire as tranças do forno e com as tranças já assadas e quentes ainda, pincele manteiga derretida na superfície de cada uma. Isso vai fazer com que as tranças fiquem com um brilho melhor.